Galera, são 10 para as 7. Então, a gente marcou 18 horas, 18h30, né? Acho que tem bastante gente. Vamos começar com quem é para a gente objetivar. A janta não vai sair, já, infelizmente, a feijoada ficou no meio do garrafamento, né? Tá bom? Primeiro, acho que valeria uma rápida apresentação. Acho que todo mundo se fala, mas não sei se a Luísa, a nossa funcionária, conhece todo mundo, se o Márcio conhece todo mundo. Então, nós vamos fazer aquela... Começa com a turma daqui, usando meu celular como câmera e microfone, tá bom? E depois a gente vai conversar de vocês aí, que eu tenho que fechar aqui e todo mundo ouve vocês daí, tá bom? Então, só falar, olhar. Boa noite, gente. Meu nome é Mariana. Eu sou estagiária do parque, né? Estagiária da coordenação de pesquisa e atualmente estou trabalhando com projetos de agrofloresta em torno do parque. O que você estuda? Estudo licenciatura em ciências agrícolas na Rural. Boa noite a todos. Chamo Edgar Martins, né? Estou como diretor do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu e estamos aqui para a gente contribuir e tentar da melhor forma possível aí, né? Aprendi lá com o amigo Yuri que trabalha lá no parque, ver a melhor forma aí de conseguir juntar todos os interesses, né? O interesse do poder público, o interesse da sociedade civil, em prol de a gente conseguir proteger o maciço, né? E conseguir cuidar daquilo ali e não deixar de fora, né, essas pessoas que estão produzindo já há muito tempo ali, que de alguma forma vêm cuidando daquele maciço e que o poder público acabe não passando por cima disso e desconsiderando todo esse histórico dessas pessoas do território. Olá, boa noite. Sou Rodrigo de Souza. Estou coordenador de uso público do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Sou integrante do Instituto EAE, né, que efetua um trabalho desde 2018 na área norte do parque, né, numa parte do maciço degradada, que nós trabalhamos com reflorestamento e educação ambiental. E juntos, né, pretendemos trazer essa colaboração para efetuar um trabalho necessário socioambiental naquela área e fortalecer os moradores, né, que já estão lá há gerações e que fazem esse trabalho, né, de agricultura na região, agricultura familiar, né, entre outros trabalhos. Então, acredito que o foco de todos sejam esse, elaborar essa construção, não só para aquele projeto, para outros projetos, mas projeto piloto, para a gente poder disseminar isso não só no maciço, mas na Baixada de forma geral. Boa noite, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Viviane Brito. Sou coordenadora de Educação Ambiental do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, aluna de Gestão Ambiental da FATES de Paracambi. E hoje, para mim, é um prazer estar aqui compartilhando essa luta com vocês, essa análise. Como coordenadora de Educação Ambiental, da melhor forma possível, através dessa metodologia, a gente poder disseminar, né, a importância, né, da firmeza da nossa zona rural e do seu alargamento também, né? Que o conhecimento da zona rural possa transbordar para a zona urbana e a sua devida importância, né? Vamos sempre lembrar, não vamos estrangular o parque, vamos sim alargar as suas fronteiras, tá bom? Para que toda a zona urbana, toda a sociedade possa sentir os serviços ecossistêmicos que o parque, não somente o parque, mas também a zona rural e todos os trabalhos que são feitos lá, né, possa chegar na sociedade. Agora, com 190 anos da nossa cidade, Nova Iguaçu, que a gente possa levar isso como tema central, tá bom? Que a gente possa aqui trocar figuras e tirar muitas coisas boas. Um prazer. Salve, salve, galera. Sou Alex Vieira, biólogo, um dos coordenadores do Instituto EAE. Fazemos um trabalho de recuperação da área degradada, né, do maciço, colocando vegetais nativos de Mata Atlântica, tentando o máximo possível fazer com que todo esse maciço volte a ser o mais próximo possível do que ele foi antes,
recuperando nascentes para voltar a ter água, voltar a ter uma vida de qualidade e ajudando não só os produtores, como também todo o ecossistema iguaçuano. E trabalhamos com educação ambiental para tentar fazer com que as pessoas entendam o ecossistema e vão ao maciço para interagir com ele, não usufruir. Salve, salve. Estamos aí nessa luta para recuperar o nosso maciço. Olá, sou Lívia Dias, gestora ambiental, também coordenadora de educação ambiental. Antes de tudo, voluntária do Instituto IAE, porque acredito muito nesse trabalho, nessa parte de restauração, de reconstrução, uma reconstrução, principalmente da cultura, para que a gente venha preservar e, principalmente, levar adiante, para que o maciço seja preservado, guardado e levado para as gerações futuras. Forte abraço. Fábio, como é que você faz aqui para a gente inverter o som aqui? Você se apresenta e inverte. O Fabinho já vai se apresentar aqui. Aqui, time. Você apresenta aí. Tá aparecendo aqui? Tá. Gente, primeiramente, boa noite já, né? São 7 horas. Me chamo Fábio, sou estagiário aqui da Secretaria de Meio Ambiente. Atualmente eu faço licenciatura em Geografia, né, pela Unopar. E hoje eu vou estar na logística aqui, né, do suporte da reunião. Então, qualquer dúvida, botem no chat, que eu vou estar vendo tudo. E é isso. Muito obrigado. Agora você inverte, bota o som para eles. Eu vou desligar aqui, né? Tem que aumentar o som. Parque Estadual do Mendanha, né? Fala de novo, Márcio. Opa, a minha internet está um pouquinho problemática. Pode passar, deixa eu falar um pouquinho mais tarde? Deixa alguém passar no meu lugar? Tá. Oi, boa noite. Márcia, eu estou te escutando bem agora, né? Então eu vou falar então. Meu nome é Márcio Moraes Mendes, eu sou engenheiro agrônomo, né, da Emater Rio, desde 1991, e sou também do conselheiro do Parque Estadual do Mendanha, APA Jericinó Mendanha. E fui convidado a participar do evento aqui, apesar que é a outra vertente, né, a nossa vertente aqui do Rio de Janeiro, né? Então, a nossa ideia é participar aí e aprender com vocês aí. Fechou. Meu nome é Rogério, estamos aqui, fazemos parte da ONG Genat, eu e a Lucília. Nós fazemos parte do Parque Municipal do Mendanha, do Parque Estadual do Mendanha, fazemos parte também, somos conselheiro também do Parque de Nova Iguaçu e do Promeia, tá? Só fazemos parte da ONG Genat. Boa noite. Oi, eu agora. Me chamo Marlise, eu sou professora, arquiteta, professora também, da Estácio, de vários campi, em especial o campus de Nova Iguaçu, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Eu estou agora, né, coordenando o escritório modelo da universidade, que faz projetos na área de arquitetura, enfim, paisagismo, urbanismo, para a comunidade, e também eu sou líder de um grupo de pesquisa de estudos também da paisagem, também alocado pela Estácio de Nova Iguaçu. Também sou pesquisadora do ProURB da FAO-FRJ. Para mim é um prazer estar aqui.
Boa noite a todas e todos. Eu sou Edileuza, sou uma apaixonada pelo Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, meu principal lugar de pesquisa, de ensino, de extensão. Sou professora da Rural, atualmente estou na diretoria de extensão, não é? Sou líder do Observatório de Gestão das Unidades de Conservação da Baixada Fluminense. Tenho alguns projetos em curso, mais especificamente no maciço do Jericinó. Um deles é com apoio da FAPERJ, que tem entre um dos seus objetivos apoiar, através de técnicas agrícolas, os agricultores familiares da Serra do Mendanha, e um outro que é articular, né, ajudar na articulação, o apoio da Prefeitura de Nova Iguaçu aos agricultores familiares da Serra. Hoje mesmo estive no parque de manhã com o Edgar e a sua equipe, né, uma equipe maravilhosa, traçando os objetivos para esse ano, né, que vamos desenvolver bastante. O nosso planejamento é longo, né, e estou aqui participando, recebi o convite, porque quando se trata do maciço Jericinó, eu fico extremamente interessada, né? Eu sou uma pessoa que, daqui da minha casa, eu olho para o maciço e sinto assim o pertencimento, sabe? O sentido geográfico do lugar. Então, quando a gente tem esse pertencimento aflorado, e é isso que a gente busca fazer também, né, com os alunos e a população como um todo, a gente está buscando esse trabalho integrado, ser humano e meio ambiente, né, que, na verdade, somos um. Né? Então, estou aqui para aprender e contribuir se for possível. Tá bom? É isso. Boa noite a todos. Meu nome é Fernando, sou engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Nova Iguaçu e espero poder ajudar bastante aí a dar visibilidade, né, e dar voz, né, aos agricultores que praticam agricultura aí nas áreas do entorno do parque, né. Se puder, quem precisar poder contar com a minha ajuda, estamos aí. Bom, Zé, acho que todo mundo já se apresentou. Acho que podemos começar a apresentação do PowerPoint, o que você acha? Não, falta o Senna e a Heloísa. Aí, Zé, eu estava achando o pessoal da Serra, eu estava tentando aqui no link que você mandou, está dizendo que a gente começa aí, sei lá. Não, eu mandei dois. Boa noite. Não, mandei os dois juntos. Me ouve? Tá bom. Boa noite, João Sena, sou o diretor. Tá me ouvindo, Zé? Tá. Eu estou com um problema de retorno aqui. Eu estou ouvindo. Boa noite, eu sou o João Sena, sou do Departamento de Agricultura de Nova Iguaçu, diretor técnico. Estou aí para poder contribuir e também aprender aí com vocês aí. Elô, agora é você, falta só você, Elô. Oi, tá me ouvindo? Sim, ouvindo. Eu não estou conseguindo habilitar a câmera aqui, desculpa. Meu nome é Heloísa,
Eu sou geóloga, faço pós-graduação em geoprocessamento e trabalho como assessora de georreferenciamento na SEMAN, né? Então, se eu puder ajudar na elaboração de mapas ou outros produtos de geotecnologia, podem contar comigo. Então, acho que falamos todos. Eu gostaria de fazer uma apresentação rapidinho. Você está aí no seu lugar, Fábio? Acho que vai ser melhor. Só para a gente geoespacializar e algumas relações importantes que a gente tem no território. Como é que eu faço para... Aqui? Ah, tá. Tá certo. Aqui, né? Deixa eu botar aqui. Então, só para a gente entender um pouquinho aqui o que eu estou apresentando, não sei se está visível para todos, mas o limite de Nova Iguaçu, né? Acho que já está um pouco na figura de cada um. Essas áreas mais coloridas são as nossas áreas rurais, inclusive já com um perfil dessa nova área aqui, deixa eu mostrar aqui, que já é a proposta que tem tramitado junto ao Conselho de Desenvolvimento Rural, que é a inclusão da área de... Como é que é? Lagoinha, né? Ela aumenta a nossa área, pega um pedaço da área de Campo Alegre e avança para a Lagoinha, aumentando o nosso território rural naquela região, né? Aqui é Prados Verdes, já estava estabelecido, né? Jaceruba já era conhecido, Tinguá, aqui tem algumas alterações em relação às áreas rural de Tinguá, São Bernardino, né? Mas esse é o perfil. Eu não queria falar muito aqui, fica mais para outras oficinas do plano diretor, né? Acrescenta a área rural da APA, em cima da APA Retiro, e dentro da última reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural, e também motivado pela nossa chefia, pelo Conselho do Parque, por um conjunto de ações que também envolve a pesquisa e também todo um trabalho socioambiental, que é aqui muito bem representado pelo Instituto EAE, o projeto Eles Queimam, Nós Plantamos, mas que também representa um grande coletivo. A gente se percebeu a necessidade de qualificar melhor no zoneamento ambiental toda essa região do entorno aqui do maciço, na vertente norte, né, que a gente chama dentro da APA, dentro do Conselho do Parque Estadual, né, de forma que a gente possa propor nas dinâmicas de oficinas participativas e audiências públicas uma demanda real. E esse foi o grande desafio que o nosso subsecretário Paulo Aguiar nos fez nesta reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural, visto que até esse momento não se tem nenhum registro daquilo que vai ser a nossa proposta. Ninguém até agora reivindicou a formação dessa zona rural, a defesa dessa zona rural, junto ao grupo do plano diretor, ou formulado nas reuniões de desenvolvimento rural do Conselho de Desenvolvimento Rural, ou em qualquer outro conselho, qualquer outra forma. Essa foi o que ele, assim, não há nenhuma oposição, mas também não há nenhuma demonstração de desejo. E nessa última reunião, eu expus essa vontade, vindo de todo esse movimento que tem do maciço, vindo do conselho, como eu falei aqui, e aí eu falei assim, poxa, é verdade, a gente precisa formular, demonstrar, registrar, formalizar essa vontade de quem mora e da própria atividade, né? E eu coloquei aqui essa faixa mais esverdeadinha aqui, clarinha, que justamente aborda
da APA Gericino Mendanha, na sua cota 100, e o seu limite com o PEN e o limite com o parque, né? Então, com o PEN a cota é 200, né? E aí a gente vai perceber que essas linguetinhas amarelas é a APA Guandus que sobe a serra, tanto pelo rio Ipiranga, onde está aqui a minha mãozinha, ou pelo rio Cabo Sul, que vem também e vai chegar lá até o parque, né? Mas nasce um desafio, Márcio, que foi até do nosso querido Márcio, aqui da Emater Nova Iguaçu, que você Zé, tem atividades que estão fora dessa cota 100, certamente, especialmente aqui nesse território, né? Esses territórios mais baixos e onde a gente identifica. E aí ele faz o seguinte questionamento, e pergunta, né? Boa noite, Porfírio, seja bem-vindo. Porfírio aí do nosso movimento de hortas em faixa da Via Light, né? A gente já começou, já fez uma apresentação. Eu vou terminar aqui minha fala, você faça 2 minutinhos da sua apresentação. Então, nesse sentido, a gente, de forma muito prática, era como que a gente consegue nos preparar para essas oficinas participativas já com elementos comprobatórios, né? Um parecer da gente aqui do meio ambiente, um abaixo-assinado, esses elementos que demonstram uma vontade política de um conjunto de atores como esses que estão reunindo hoje, envolvendo as populações e aquelas lideranças e as expressões da agricultura familiar, pequenos produtores, né? Que ali se encontram nesse maciço, né? Então, esse é o nosso desafio, e até com uma boa antecedência, porque eu não sei nem ainda qual é o calendário dessas oficinas participativas, mas a previsão é que comece agora em fevereiro. Então, eu acho que a gente já consegue fazer uma estratégia piloto, modular, que tenha algum grau de representatividade, de forma que a gente consiga efetivamente mostrar isso para o professor Paulo, né, que é o nosso subsecretário de Desenvolvimento Urbano e hoje coordena todo esse processo, né? E isso, nessa fala que o Márcio colocou, é tão verdade que eu não estou conseguindo encaixar aqui, mas a Granja, e eu fiz essa... A Granja está onde, Edgar? Depois da pedeira. Depois dessa pedeira? Vai, continua. Vai na torre. Não vai mais. Aqui, né? Isso. Então, por exemplo, a Granja, que está fora desse limite da cota 100, representa essa fala do Márcio, da Emater, em que tem uma atividade agropecuária aqui, que está fora dessa cota. E aí a pergunta, veja que a relação urbana está do lado, né? Inclusive, aqui vai nascer um condomínio imobiliário nesse cantinho aqui, né? Mas hoje a gente tem um processo administrativo, só para poder aqui exemplificar, em que o empreendedor rural aqui argue contra a prefeitura, ou em defesa, né, dele, para não pagamento de IPTU e sim de ITR, né? Veja, porque estava sendo cobrado como ambiente urbano. E hoje, na classificação de zoneamento do atual plano diretor, da lei de 2015, que fala sobre os usos predominantes, toda essa faixa verde, como eu falei aqui, em cima da cota 100, ela é classificada como não edificante, apenas. Ela não tem nenhuma classificação que permitiria uma inclusão de políticas públicas, né? Simplesmente ela fala que eu não posso edificar. E aí, imagina, se eu quiser colocar uma pousada, hoje a cabana do vulcão, né? A cabana do vulcão, o que eu faço com ela? A casa do Edgar, o que eu faço com ela? Né? Com essa expressão não edificante. Ela não consegue... E isso já tem alguns dezenas de anos que a coisa acontece dessa forma.
Então, se a gente quer fomentar também o investimento em políticas públicas para esse território, que, com a presença dessas duas unidades de proteção integral, tanto o Parque Municipal de Nova Iguaçu, e o PEN, que, à luz do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a sua zona de amortecimento tem que ter um caráter rural. E isso também nos chamou muita atenção, nos fez essa reflexão jurídica, né, de que a gente estaria num caminho certo de fazer essa defesa, que o parque, o conselho gestor, a superintendência, a própria SEMAN, de forma que a gente teria vamos dizer assim, uma coerência junto com toda essa política de conservação, né? E também, eu não tenho aqui os mapas, mas todo o plano de Mata Atlântica estabelece que as nossas unidades de conservação, todas elas, né, são áreas, independente da sua esfera de gestão, são áreas prioritárias para a recuperação e conservação da Mata Atlântica. E veja, todo esse costado do maciço, ele hoje tem toda uma relevância de recuperação florestal, à luz do plano de Mata Atlântica, à luz de todos os impactos que as queimadas causam, né? A bacia do Rio Botas, na sua extensão de 800 hectares, que nasce nesse maciço, é visto pelo projeto do Projeto Iguaçu como uma necessidade de recuperação à luz de infraestrutura, de ações não edificantes, né? Seria a infraestrutura verde, recuperação florestal. Então, a gente tem um conjunto, inclusive, de documentos, né? E vários programas do próprio plano diretor atual, né? Que também enfatiza essa nossa disposição de lutar por uma nova reclassificação do zoneamento, né? E aqui eu posso dizer de forma muito simples, não só o plano diretor valoriza todo o conjunto de áreas verdes, né? É um sistema municipal de áreas verdes, em que eleva todas as unidades, inclusive a APA Gericiunó Mendanha, como uma necessidade, como um sistema numa linha de conservacionista, e também numa linha de fomento ao turismo. Toda a fazenda Cabo Sul, ela é vista como e essa expressão que está lá, né, Edgar? Uma estância turística. Olha que desafio gigante a gente tem, né? Então, o somatório desses esforços de constituir esse território como uma nova zona, eu estou aqui apelidando, né? O nome fantasia, ou seja, que posso também colocar a sabatina, a Zona Rural Jericinó, né? De forma que ela possa, à luz de um conjunto de outras políticas que fomente a agricultura familiar, pequeno agricultor, a agricultura sustentável, tudo aquilo que a gente entender se para o bem e com essa visão de soluções baseadas na natureza, ações baseadas em ecossistemas, tudo isso aí que a COP15, COP27 e certamente o novo Ministério do Meio Ambiente vai estar fomentando, jogando para o alto de forma positiva. Então, essa janela de oportunidade é o que a gente está aqui nesse grupo pensando que estratégias de amplificação de pessoas, corações e mentes, e dados, a gente pode fazer. Tá certo? Então, essa era a minha fala objetiva. E antes de passar a palavra para todos, convido o querido Porfírio a se apresentar com 2 minutinhos. Opa, pessoal, tudo bem? Eu sou o Porfírio. Desculpa ter chegado atrasado aqui na reunião. Eu peguei meio que um bonde andando aqui, né? Mas, enfim. Eu tenho uma experiência de agroecologia e agricultura urbana ali na Via Light e quero contribuir com esse processo aí com vocês, tá bom? Então, dito o que eu já disse, eu coloco aqui aberto
a plenária as contribuições que cada um achar que é importante, tá bom? Está sendo gravado, Fábio? E a reunião está sendo gravada, tá? A gente vai fazer questão de fazer um extrato de reunião e também caracterizar, formalizar dentro desse processo, já que está tramitando internamente, dentro do contexto das atas do próprio Conselho Gestor e até do Conselho de Meio Ambiente, levar essa proposta, e faço aqui o convite a todos que a gente force uma agenda própria dentro do CONDEMA em defesa disso aí, tá bom? Fica aberta e franqueada a palavra, fique à vontade. Então, só para eu então, me situar, Zé Arnaldo, esse corredor que me parece que é amarelo aqui, o que é esse caminho? Então, Porfírio, esse corredor amarelo que você fala, esse aqui, né? Você está falando? Isso. Se for esse aqui é a APA Guandu, que no leito do rio Cabuçu e no rio Ipiranga, 100 metros de cada margem, ele se constitui como uma área protegida na categoria de APA, né? Sim. Veja que ele abraça até a área urbana de Cabuçu, bem sugêneres essa situação, né? E eu coloco aqui só para fazer essa interação, porque ele sobe o morro acima, né? Sobe a serra com contexto. Então, vou aproveitar aqui, essa região esverdeadinha é o território da APA Jericinó Mendanha, que está na sua cota 100 e vai até a cota 200, com limite com o PEN, e no território do Parque Municipal vai a altitudes bastante variadas, né? Ali chegando até 800, alguma coisa assim, né, Edgar? 800, 600 metros de altitude, tá certo? Mas, de qualquer forma, essa é é só um recorte daquilo que as unidades nos permitem, mas lembrando aqui a fala do Márcio da Emater, aqui de Nova Iguaçu, vale justamente, foi o caso que eu coloquei aqui, é o caso da Granja, que está abaixo da cota 100, mas que tem atividade, tanto é que ele está lutando para não ter que pagar 1 milhão, né, Cielo? Acho que é isso, R$ 1 milhão de IPTU, e sim pagar ITR, e detalhe, em processo, o juiz, em primeira instância, já deu ganho de causa para o munícipe, né? Então, referendando que o que importa é a efetiva presença da atividade rural naquilo que se configura, se consegue se configurar. Então, esse também é um caso bem importante. Como hoje também eu posso lembrar a Cleide, né? Cleide ou Cleude? Cleude, na nossa cachaça Caminhos do Vulcão, que também tem um processo aberto questionando a cobrança de IPTU, quase R$ 2.000 por ano, né? Para que se transforme em ITR, e ela já dentro dessa faixa verde. Então, também é uma ação de criação oficial dessa zona de proteção rural, porque, veja, a zona não edificante não protege o proprietário e ator rural da cobrança de um imposto urbano. Olha que coisa louca, né? Então, também teria isso como também um fomento à atividade rural naquilo que a legislação permite, veja aí, a diminuição dos custos de impostos dentro da sua atividade, né? Então, esse é um caso também que já nos acena essa necessidade de entender melhor. Eu já conversei com a Maria Estela, da Secretaria de Fazenda, de saber quantos proprietários estão com esse litígio, estão questionando o IPTU por ter característica, por vontade de pagar ITR, que seria um dado objetivo dentro desse debate, bem favorável, e até a identificação deles para trazer junto para esse movimento. Tá bom? Ok, obrigado.
Então, fica franqueada aí a fala, tá bom? Agora que eu vi que eu estava sem imagem. Pô. Eu procurando a minha beleza, professoras, eu não estava achando. Ó. Agora achei. Fica aberto. Edileuza, Marlise, todos, João Sena. João Sena, Fernando, vocês podiam fazer um pouco aí nessa visão agora da segunda etapa da nossa reunião, que é quais as nossas estratégias objetivas para identificar novos atores e ir a campo, né? Acho que seria uma tarefa bem legal. Bom, eu vou no hiato, então vou preencher então, alguma pergunta. Os outros corpos hídricos que contempla aqui o município de Nova Iguaçu, qual seria o critério técnico, então, para ele não ter a mesma categoria? Só para preencher a minha curiosidade. Eu vou te bater, porque está saindo fora da pauta, mas eu vou... O que acontece? Não, desculpa. A APA Guandu, vou te mostrar aqui que eu vou... não está mostrando, mas está só aqui no território. Ela também faz isso no Rio São Pedro, na margem que é para Nova Iguaçu e Japeri, na margem que é de Japeri, faz isso também ao longo do Rio Douro e Santo Antônio, no território que é Japeri, porque esses rios nascem dentro da Rebio, então dentro da Rebio não tem sobreposição da APA do Guandu com a Rebio, tá certo? Então, essa característica é bem objetiva nesses dois rios e ao longo do Rio Poços, também faz isso. Tá. Ao longo do Rio Sarapó, que é o nosso limite com Japeri, com Queimados, e também no Rio Queimados, até bem próximo ao centro de Queimados. Né? Sim. Então, essa foi a forma de, na hora que constituíram ela faz isso, tá bom? Entendi. Mas eu não queria entrar muito nessas curiosidades, não, viu, Porfírio? Vamos passar para a nossa segunda etapa, tá ok. Que é como que a gente aumenta como que a gente se divide aqui em tarefas para esse lado mais parecerista, a turma que vai mais a campo, né? Como que a gente chega na comunidade, se a gente vai marcar uma reunião lá no Marapicu, lá na Cleude, né? Então, já que e veja que essa extensão, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, ele vai até lá no Mendanha, né? Então, você veja o que eu estou falando aqui, que se tem algumas comunidades, alguns núcleos rurais. Veja, olha esse espaço que está completamente fora dessa visão. Quem é que ocupa isso aqui, né? Lá na bacia, já lá do Rio Capenga, né? Será que tem interessados aqui? Vou dar um zoom aqui na imagem, né? Vou marcar aqui lugares, ver se aparece aqui agora, tá vendo? Ó? Tá bom. Não, mas eu fiz. Tá, entendi. Entendi. Tá. Então, veja, quando a gente coloca essa necessidade de ir a campo, o que foi que mudou? É porque também fica aqui essa interrogação. Veja que área enorme, completamente fora dessa cota 100, é um plano bem enorme. Qual é a atividade rural que tem aqui, né? Então, a gente vai ver aqui que tem outros territórios. Também bem fora. E o que tem aqui? Então, como que a gente se organiza para, pelo menos de forma amostral, né, a gente fazer chegar, porque essa é a carência. Não tem ninguém efetivamente reivindicando esse território, além de nós aqui, tá bom? Então, eu posso lembrar aqui o nosso querido Alex da Serra, o Alexandre da Serra também, né? Tem uma atividade, eu vou dizer, tem queimada à vontade, então deve ter alguma atividade rural nesse território, né?
vou pegar por esse dado negativo e dizer que a gente precisa também dar uma rastreada, mas, sobretudo, trazer o elemento humano e a sua vontade política de entender o que a gente está propondo. Entendeu? Eu já lanço essa proposta que a gente possa marcar uma atividade lá com a Cleude, ir a campo, botar cartãozinho, botar carro de som, bandeira vermelha, amarela, cor de abóbora, todas elas possíveis. Quantos produtores tem que fazer um levantamento de quantos produtores tem, mesmo que seja produção de subsistência, nesse território, mapear tudo isso, aí ter o ponto de partida. Eu tenho tantos produtores, tantos são de subsistência, tantos plantam e vendem, ou que seja na sua porta, numa banquinha, ou participe de alguma feira, de algum evento, ter esse levantamento, aí, ó, agora sim, nós temos realmente uma área produtiva. Só não está tendo o incentivo que deveria ter. Quantos anos as pessoas moram ali? Foi território que passou de pai para filho? Então, tem que ter todos esses dados e aí sim, a partir desse momento, começar a trabalhar. Eu estou aumentando minha área de floresta. A minha agricultura é de subsistência e eu também estou plantando árvores nativas de Mata Atlântica. Entra nessa área rural, porque eles estão estou preservando nascente. Então, todo esse contexto é importante a gente estar levantando esses dados para estar apresentando. Esse é meu ponto de vista e gostaria de que os outros falassem se acham certo, ou quer colocar mais, ou tirar algum item dessa pesquisa de campo. A Marlise está falando, vou bloquear. Arnaldo, na verdade, é uma dúvida. Existem organizações da sociedade civil, tipo associações de moradores, enfim, representantes ali da comunidade do entorno imediato que possam fazer essa intermediação. O meu receio é o seguinte, né? Como que a gente vai construir essa abertura para chegar lá no agricultor e ele se sentir confortável de nos dar esses dados todos? Então, eu acho que talvez seja interessante verificar se tem alguma associação de moradores ou algum representante ali que possa, né, estar conosco. E de minha parte, bom, até já tinha mencionado lá para o Arnaldo que o calendário do escritório modelo é muito reduzido. A gente deve voltar oficialmente, né, presencialmente, a partir de março, abril, quase. Eu entendo que isso é uma demanda urgente, né, para a gente apresentar a tempo de ser incluída, considerada nessa revisão do plano diretor. Então, eu posso mobilizar alguns alunos, não sei se eu vou conseguir estar presente, porque eu moro no Rio de Janeiro e, enfim, esse deslocamento para mim é um pouco confuso quando eu não estou dando aula, né, por questões pessoais e também por outros campos que eu atendo. Mas eu posso tentar organizar com os alunos que morem aí no município, deles estarem presentes nesses dias de levantamento. Se eu não estiver presente, eu posso tentar orientar à distância. Mas a minha preocupação é um pouco essa, assim, né, de como é que vai chegar lá alguém, para além de, previamente, montar uma ficha, entender exatamente o que a gente tem que levantar. Isso é importante, né? Essas questões que o Alex levantou aí, de como é que é feita essa atividade, e não só isso, né, a ocupação desse território, né, o que tem ali, tem casa, tem, enfim, o que mais, né, de infraestrutura que já foi construída. Acho que, de início, assim, as minhas preocupações iniciais são essas. Eu não vou poder estar presente tanto quanto eu gostaria, pelo menos até março, abril, até me alocarem de novo, porque tem tudo isso, né, todo semestre, um professor é designado para atender o escritório modelo, espero que seja eu ainda. Então, até março, abril, eu estou muito limitada. Mas eu posso ir acompanhando, eventualmente estar presente nesses levantamentos, orientar os alunos, disponibilizar, né, uns 2, 3, 4, não sei, tem que ver o calendário deles também, para realizar essa medição. E outra questão que eu ia perguntar também, que equipamentos que a gente pode dispor, se teria algum drone,
e se seria possível a gente utilizá-lo, né, que depende também de alguma autorização, enfim. Para eu saber também o que eu posso pedir lá da Estácio, o que eles podem utilizar de lá. Deixa eu só fazer uma proposta, que a gente já vai romper aqui o horário, para a gente já trocar de link, aí o Porfírio já entra falando. Tá bom? Vamos todos trocar de link. Já está aí no chat. Ô, Zé? Professor Paulo Aguiar, a Suelen e a Miriam, pode se apresentar? Oi, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Aguiar, estou como subsecretário de Integração Urbana e Regional. Boa noite, Marco. Boa noite, Marlise. Boa noite, Miriam. Joselmo, Zé, grande amigo, Luísa. Prazer estar aqui com vocês. Vai, Marco. Marco. Boa noite. Suelen. Meu nome é Sueli. Quer falar, Miriam? Não, pode falar, Sueli. Só me apresentando, eu sou guia de ecoturismo, moradora aqui da Serra do Vulcão, e também trabalho agora com ecoturismo aqui na Serra do Vulcão, com a hospedagem em camping, bar e restaurante na Cabana do Vulcão. Estou aqui à disposição de ajudar de qualquer forma que seja, e qualquer coisa é só solicitar. Alguém me escuta? Boa noite, sou Miriam Ferola, atualmente como superintendente de regularização fundiária na Sendur, e estou aqui para acompanhar a reunião e à disposição de vocês. Marcos, não estamos te escutando.
Oi, pessoal, estão me escutando agora? Agora tá. Agora dá para escutar, Marco. Eu estou falando no áudio aqui do celular que no notebook deu problema aqui. Eu sou Marco Antônio de Andrade, assumi agora a Subsecretaria de Regularização Fundiária, né? A partir agora de praticamente metade de dezembro para cá. Estou trabalhando junto com a Miriam, né? Que vocês já devem conhecer aí. A Miriam é a subintendente. Fui convidado para participar da reunião aqui. Estou pronto aí, se precisarem de mim, e conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Tá bom? Ô, Marco. Ô, Marcos, você está com dois locais abertos, está dando uma microfonia danada para nós aqui. Ah, tá, desativou, tá ótimo. O Fabinho desativou aqui. Tá. Eu vou ficar no celular que está melhor. Porfírio, continue. Então, eu não sei se foi falado, aí ficou para mim fica essa dúvida. Identificando, né, atores nesse perímetro aí do atingimento do projeto, há alguma previsão de PSA para esses atores? Pagamento de serviços ambientais? Filho, a nossa meta agora é, dentro do debate que está em curso sobre a renovação do plano diretor, e aí eu vou relembrar aqui, no última reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural, foi trazido por mim mais um reflexo de um desejo que veio do Conselho Gestor do Parque, que veio da própria chefia, que veio com uma experiência socioambiental de vários atores, inclusive aqui o EAE, e todo esse movimento, eles queimam, nós plantamos. Entendeu? Então, o que a gente tem como meta é demonstrar que existe atividade rural nesse maciço, né? Dentro ou para além da cota 100, no limite da cota 200, onde tiver o Parque Estadual do Mendanha, e nos limites do parque, que são as cotas bem mais altas, né? Então, a nossa atividade aqui é dentro da nossa experiência, né? O João Sena pode falar alguma coisinha, o Fernando também, do que eles já identificaram ali naquela baixada do Marapicu, em visitas de campo. Então, como que a gente pode estar de forma coletiva, objetiva e propositiva, identificando essa atividade rural, que limites elas têm, né? E já se preparando para os momentos de oficina participativa e as audiências públicas, naquilo que a gente conseguisse configurar e construir, inclusive, argumentos formulados até, para contribuir, especialmente com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, junto com o Conselho de Desenvolvimento Urbano, reforçado aqui pela nossa ação de agricultura e meio ambiente, né? Demonstrando essa importância de uma nova reclassificação daquilo que hoje é classificado como zona não edificante para uma zona rural que abre expectativas de políticas públicas para esse setorial que hoje tem na grande baixada aí, no entorno da Rebio, Jaceruba, Rio Douro, Itinguazão, Tinguazinho, Retiro, o Campo Alegre, Marapicu, Praia dos Verdes, como as atuais áreas rurais que a gente tem aí, né? Então, já há um debate de ampliações, de novos recortes em algumas áreas rurais, e a gente vem trazendo esse novo debate. Então, o pagamento por serviços ambientais, ela é uma política que deve nascer, a gente não tem legislação ainda estabelecida, entendeu? Mas que, nesse momento, pode até acrescentar no texto ambiental do plano diretor essa importância. Mas, nesse momento aqui, agora
temos atividade rural no entorno do maciço, conseguimos identificar atores que demonstram esse interesse por preservar essa ação, e essa é a tarefa. E aqui já está, de forma muito objetiva, colocado a importância de propor uma atividade, não dentro aqui do gabinete, né, mas a campo, né, e aí a proposição que eu fiz aqui, já a gente está acatando aqui, que possa marcar um dia de campo lá na Cleude, é um exemplo, né, pode ser em outro lugar, mas que a gente possa fazer um corpo a corpo e naquele território de forma piloto e talvez mais 2 ou 3 espaços, até para mostrar, ó, existe um movimento que está nascendo que queremos, vocês também querem? É esse famoso, para a gente criar essa estatística de vontade. Tá bom, Porfírio? Ok, obrigado pelo esclarecimento. Arnaldo, então, se é só para pontuar, eu acho que é um pouco mais simplificado, né? E aí eu acho que uma visita marcada assim, eu acho que a gente consegue, pelo menos, comprovar que há uma atividade. Agora, eu acho também que um mapeamento mais aprofundado, com ficha, especificando as atividades, aí dependeria de uma estrutura um pouquinho maior, né? No sentido de, enfim, ter uma aproximação mais segura com esses agricultores. Não sei, interpretação minha, mas posso estar falando alguma besteira. Ô, Sena, você que já via até a abóbora no território, você e Fernando, o que você poderia estar sugerindo até como pontos focais dessa visita amostral? Então, Zé, eu vejo ali, eu não sei se está dentro ou fora da cota, lá em Ipiranga, onde é que a gente tem muito acesso e que lá tem os produtores que a gente conhece. Além de uma atividade também, nós temos um produtor, um criador de abelha também muito próximo. E eu sugiro que a gente vá a Ipiranga, né? Não só na Crede, mas eu estou a caminho, vai a Ipiranga. Eu tenho acesso lá aos produtores, que a gente possa estar documentando tudo isso, porque a gente tem que formalizar um documento, né? Para mostrar que tem atividade. E tem atividade, entendeu? Eu acho que lá seria o lugar ideal. Não sei se está dentro da cota. Teria que ver contigo depois. Só para a gente se localizar, eu estou voltando à tela do Google Earth. Quando você fala Ipiranga, é esse território... É do lado da escola. Onde tem a escola. Só um instantinho. Antes disso, eu lancei aí também no mapa, todos esses quadradinhos amarelos são informações sobre projeto de loteamento aprovados, né? Então, você veja como que existem recortes bem que já até se sobrepõem aos territórios. Peraí. Só um instantinho. Vou pegar aqui esse cantinho aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Tem um projeto de loteamento de 68 que sobe, veja, ele passa pelo limite da cota 100, passa do limite da cota 200, né? E também poderia ser um validador também desse território limite que a gente possa estar atuando nesse contexto, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Mas quando você fala Ipiranga, onde que é Ipiranga? Não tem escola? Não tem a escola? A escola de Ipiranga, lá da Isabela. Eu não consigo identificar aqui por esse mapa, até porque... Ou seja, eu quero dizer que ali tem uma área de produção e tem uma produção de banana muito significativa, né? Tirando Jaceruba, é o lugar que mais produz banana em Nova Iguaçu. Está dentro da serra, essa produção. Como que é o nome da escola que você falou?
É a escola de Ipiranga, eu não sei se é, não sei o nome da escola, eu conheço como escola de Ipiranga. Não tem entrada de Marapicu, aí você, em vez de Marapicu, você vira à esquerda, aí tu vai sair em frente à escola, e aí sobe. Mas é na direção do maciço, não é isso? Correto, isso aí. Mas aí, como a professora falou, que ela pode disponibilizar os alunos, a gente marca um dia, eu acompanho, a gente vai a locos, entendeu? Sem nenhum problema. Beleza, esse já é uma segunda atividade. Olha que maravilha. A gente organiza aqui uma visita a campo, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Ir a campo com a câmera fotográfica, com celulares. Olha, você já está dando um indicativo importante, como a gente prepara. É uma atividade coletiva e colaborativa, tá certo? No grupo, a gente pode pensar, você que já fez alguns licenciamentos rurais aqui, que a gente possa estar aplicando, por exemplo, nesse território, né? E a gente faz 2 ou 3 incursões dessa, com um dia de repente até um dia de almoço lá na Cleide, né? Então, a gente pode, a Cleide, vira e mexe, faz uns almoços lá, mensal. Verdade. Então, a gente já faz essa atividade de campo, em 2 ou 3 lugares, convidando a todos, e a gente faz o almoço e a gente faz outra roda de conversa igual essa aqui, mais no território. Então, a gente vai tirar uma foto lá na Cleude, que é uma produtora de cana, uma produção de aguardente delícia, né? E a gente provando que tem isso ali naquele território, convidando outros atores que a gente visitou nesse ínter aí, né? Então, e aí eu vou fazer uma seguinte pergunta, Paulo, até para uma visão de calendário. Na sua expectativa, meu subsecretário, em que momentos essas oficinas participativas e até mesmo as audiências estariam sendo previstas, de forma escopo, pelo menos, para que a gente possa ter, isso aí dá para a gente fazer até abril, a gente faz com o pé nas costas. Ô Zé, eu queria fazer isso antes, né? Queria começar, eu já queria ter começado as oficinas, né? A gente teve aí a questão de mais um atropelo com a questão das exonerações, né? E surgiu mais uma demanda com mais urgência, que foi uma revisão, nós estamos fazendo uma revisão, que eu acho que contribui também bastante para o diretor, que é uma revisão das URGs. Nós detectamos muito conflito em relação às URGs. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião lá na Secretaria de Educação. Então, na verdade, nós fomos surpreendidos por uma espécie de desinformação geográfica, vamos dizer assim, né? Uma desinformação territorial, quanto a alguns colegas nossos de gestão municipal desconheciam até mesmo que existiam áreas rurais no município e outros registros em relação sobre escolas que estão numa RG, mas estão em outras ORGs fisicamente localizadas, enfim. Isso alimenta uma desordem de gestão muito complicada, né? E a gente acha oportuno a gente estar trazendo agora. A gente teve uma quebra nesse ritmo que a gente vinha imprimindo, já preparando alguma coisa do mato zoneamento em relação a esses ajustes. E com esses ajustes, né, ficou evidente também que nós talvez tenhamos que fazer alguns ajustes no próprio abarramento, né? Como a gente já conversou antes, a volta das áreas rurais ao município não foi acompanhado de uma revisão dos abarramentos, né? E com a atualização agora também das novas áreas rurais, algumas cresceram, outras reduziram, como você sabe, né? Também interfere nessa malha, vamos dizer aí, desse território dos bairros. Então, a gente está tendo que fazer um trabalho de ajuste primeiro para que a gente possa fazer uma leitura do território
e uma proposição do ponto de vista não só de planejamento, mas de gestão, sobretudo, com relação aos bairros e às URGs, de maneira que seja, que reflita a realidade que a gente está encontrando, né, no nosso território. Enfim, então, mas eu acredito, eu gostaria muito de já estar em fevereiro, março, no máximo, já numa finalização das oficinas mesmo, a ideia de fazer as oficinas nas URGs, novas, inclusive, né? De repente temos algumas mudanças, algumas ideias de subdivisão. Falando de área rural, inclusive, nós criamos a figura das URGs rurais. A gente entende que se há uma gestão descentralizada e voltada para a realidade local, e pelo peso, pela importância que a gente vem dando às áreas rurais, sobretudo aquele conjunto ali do assentamento Marapicu, Porto Alegre, Lagoinha e tudo mais, elas formam uma unidade territorial que, se a ideia de se fazer uma descentralização de gestão municipal pública, né, em relação ao território, isso seria uma nova URG ou uma sub-URG de Cabo Sul. Né? A ideia está se desenhando mais ou menos nesse sentido. Em relação a essa proposição, Zé, a gente já conversou um pouco, eu fico um pouco apreensivo. Eu confesso, estou sendo bem honesto, bem direto aqui com todos vocês, eu acho que é o local para se conversar e se dialogar sobre isso, por conta de eu estar trabalhando, mexendo num espaço que eu acho um pouco complicado, porque, veja bem, pelo tempo todo que se está trabalhando com relação, inclusive, a muitas pessoas de representação do setor rural e tudo mais, eu até hoje eu nunca tinha visto ninguém, em um momento, chegou para nós nenhuma reivindicação, nenhuma sinalização, né, inclusive do próprio Conselho, de que essas áreas rurais existissem e elas fossem relevantes, né, do ponto de vista de produção, ou de organização, ou de vocação da área. Né? Não vejo também nenhum problema, seja do ponto de vista da unidade de conservação, seja do ponto de vista de um mapa de zoneamento, que a gente absorva atividades primárias, atividades rurais, atividades de silvicultura ou de plantio, enfim. Eu já falei até muitas vezes em relação que essa dicotomia rural-urbana ela é um pouco superada. Né? Não vejo nenhum problema de eu ter uma atividade, por exemplo, de apicultura, como acho que sinalizou aqui, dentro de um território que está ali absorvido pela APA, né? Se a APA também, aí eu acho que eu tenho que ouvir o conselho da APA, né? Teria que ouvir também quem é responsável pela APA para poder não criar uma zona de conflito. Não sei, né? Eu não sei. Ou no próprio mapa de zoneamento, no desenho que se faça dessa área, a gente poder ter essas atividades contempladas, respeitadas, né? Porque eu acho que você me conhece bem e sabe o quanto eu tenho até batalhado, né, conseguir, eu acho que nós conseguimos que as pessoas parem de chamar de prefeitura da cidade de Nova Iguaçu e passem a chamar a prefeitura do município de Nova Iguaçu. Isso eu achei importante hoje, inclusive na reunião, estamos lá representantes da Secretaria de Educação, de Saúde, de Assistência Social, e foi uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, que as pessoas se corrigiram em relação a se referir à prefeitura do município de Nova Iguaçu e não mais cidade de Nova Iguaçu, que eu acho que isso acaba sendo uma coisa excludente de toda a atividade rural, que eu acho mais do que importante, significativa, e que ocupa um papel e um território significativo do município. Enfim, eu fico um pouco apreensivo, queria entender melhor, né? Acho que essa tua ideia de fazer uma visita local, eu acho que é relevante, né? Eu acho que é importante, a gente tem um campo, realmente, eu já atuei em algumas áreas, até na área do Marapicu mesmo,
já desenvolvi um projeto durante algum tempo da área do Marapicu, seria o vilarejo de Marapicu. Esse projeto acabou morrendo, se transformou em outros projetos menores e tudo mais. Andei muito por essa área, né, numa época até que era um pouco mais seguro andar por essa área. Enfim, eu nunca detectei evidências assim de ter ali alguma atividade rural relevante, ou mais visível, mais significativa dentro do conjunto, né, dessa área maravilhosa aí do Jericinó Mendanha. Sem falarmos que a atividade rural, desculpa, atividade de turismo, atividade de lazer, atividade de excursionismo, atividade de lazer ecológico, atividade de... Enfim, eu não vejo nenhum conflito, né? Novamente, eu gostaria de ouvir a unidade de conservação. Você mesmo, uma vez, eu até achei que tinha achado um plano de manejo, você mesmo disse, Paulo, não tem, não rola esse plano de manejo. Não foi aprovado, eu não sei bem. Então, sem ter um plano de manejo, sem ter alguém que represente a unidade de conservação e fale por ela, principalmente tanto numa faixa que pode ser considerada como uma zona de amortecimento, como acima da cota 100, eu fico um pouco inseguro, é uma insegurança minha. Tá? Eu queria dar esse depoimento para dizer qual é a minha opinião nesse sentido de trabalhar. Não tenho nada contra, eu apenas queria não pisar em terreno que eu não me sinta mais seguro do ponto de vista de definir uma estrutura territorial que já é bastante complexa, né? Muito complexa, muito complexa. Essa questão dos ORGs fez aparecer uma série de outras questões em relação à divisão de bairros, divisão de distribuição dos equipamentos públicos, criou-se também um certo questionamento das centralidades já consagradas no plano diretor, consagradas na nossa lei de zoneamento. Então, novamente, temos aí questões do território que nos deixam aí, nos desafiam aí dar uma resposta clara, firme, arrumada, para poder que a questão da nossa estratégia, vamos dizer assim, de organização territorial, ela seja mais fiel, ela seja mais positiva para o município de Nova Iguaçu. É isso, Zé, desculpa. Falei demais. Olá, Paulo. Aqui é Edgar, tudo bom, cara? Oi, querido. Deixa eu te falar, um pouco dentro da sua fala aí, por que a gente criou hoje esse grupo, né, tá fazendo esse movimento? Na verdade, não é para criar mais problema, na verdade é para criar solução. Uma vez que esses moradores, né, que de alguma forma produzem, e de alguma forma a nossa secretaria, eu já faço uma meia-culpa aqui, não conseguiu ter esse diagnóstico, porque se tem, até peço desculpa ao João Sena aí, eu não tive acesso a isso, um diagnóstico dos agricultores da cidade de Nova Iguaçu como um todo e o que esses agricultores produzem. Eu não tenho isso, desculpa, né? Não sei se tem, eu peço desculpa. E essa galera acabou não tendo acesso, né? Isso acaba não sendo divulgado, a não ser no conselho rural, a questão da revisão do plano diretor. Então, a gente acabou trazendo isso, identificando para esses agricultores não ficarem de fora. E como a gente já está no território, a gente acaba sendo um braço auxiliar ao trabalho, né, do urbanismo, nessa questão de identificar, de ir a campo. A gente já tem, né, através de um trabalho nosso aqui do parque, esses agricultores, né, plotados, a gente já tem nome, telefone, tudo isso, e a gente criou, na verdade, esse grupo aqui para a gente poder juntar essas cabeças, organizar melhor e aí, né, construir esse desenho, porque uma vez que a gente for respeitar o SNUC, que diz que a área de amortecimento da área de produção integral é considerada uma área rural, o nosso é de 3 quilômetros, então teria conflitos. Então, esse grupo aqui hoje a gente vai conseguir fazer isso, não hoje, né, claro, mas a partir desse primeiro momento, a gente conseguir fazer esse recorte aí para poder dar luz a essa galera que não tem luz, infelizmente,
né, acaba não sendo ouvida, porque talvez até pela falta de conhecimento, de informação, acaba ficando isolada ali no seu mundo ali, e, né, dentro do seu sítio, produzindo, vendendo numa feirinha, né, por exemplo, na Feira de Cabo Sul, né, tem o Alexandre que vende ali perto da Unig. Então, assim, essa galera acaba ficando muito isolada. Tanto é que eles não estão nem aqui presentes hoje, porque é a questão da vergonha mesmo, com medo, mas a gente está aqui para tentar representar eles, entendeu? E aí a gente conseguir recortar e melhorar essa visão, que às vezes a gente, né, pegado pelas demandas do dia a dia, a gente acaba não conseguindo, né? Está dentro do escritório, tanta coisa para fazer, tanta demanda, e quem está no território consegue fazer esse desenho aí e ajudar. E com isso a gente auxilia, né, o setor de agricultura, o meio ambiente auxilia o setor de agricultura, que auxilia, né, o urbanismo, e assim um vai auxiliando o outro, um pouquinho de informação de cada um, a gente consegue montar esse grande quebra-cabeça aí. Não, perfeito, perfeito. Edgar, que bom que você está aí. Um grande abraço. Desculpa que eu não tinha visto você aí. Não tem a menor dúvida que essa invisibilidade do setor rural, ela não está restrita, não. Vocês sabem, o Zé sabe o quanto é difícil a gente mostrar. Nessas reuniões com o pessoal das outras secretarias, né, das secretarias que a gente tinha até agora falado pouco, como a de saúde, educação, assistência social, enfim, área de saúde também, eu tive a declaração de um dos profissionais que me assustou muito, um dos profissionais que atuam, enfim, em trabalhos de campo e tudo mais, que ele não sabia que tinha área rural no município. Então, na altura do campeonato, o cara não sabia. Não é uma pessoa não atuante, não é uma pessoa incompetente, muito pelo contrário, um cara super sério, super dedicado, super atuante, porque, do ponto de vista até na área dele, seria até interessante identificar, demarcar essas áreas rurais, porque os recursos que são repassados para a área de saúde, eles são recursos até que são de valores mais elevados quando se trata de uma atuação em áreas rurais, né, por questões óbvias, né, até, mas enfim, e aí então a gente vai vendo que há um desconhecimento e uma falta de informação nossa, uma falta de proximidade, uma falta de oportunidade de trocas nossas em relação a conhecer esse território do município de Nova Iguaçu do Pardo. Tá? Então, o que para o Zé é um passeio, para você, né, de certa forma, para mim, eu tenho um domínio bastante razoável do território, Miriam, que está aí, eu não sei outras pessoas aqui, mas, enfim, essa linguagem, essa ligação com o território, para nós é muito óbvia, muito imediata, muito direta. Mas para boa parte, inclusive, de outros setores da própria administração, não é bem assim. Não é bem assim. Então, a gente leva uns sustos enfim, e é bom, e a gente percebe que essa invisibilidade, essa falta de troca, essa falta de proximidade, essa falta de integração entre os vários setores, entre as várias secretarias do município. Então, de maneira nenhuma, Edgar, você sabe que eu tenho um respeito absoluto pelo teu trabalho, né, pelo teu domínio desse território, é a sua casa, né, é a sua casa, entendo perfeitamente. Então, eu entendo também que essa reunião, eu acho que ela é muito relevante, né? Gostaria de ter essas pessoas presentes, podemos fazer outras, eu acho que seria um momento até de convidá-las também a participar, ou então com a ideia do Zé, que eu acho muito boa, de fazer esse campo, de fazer essas caminhadas, de fazer esse andar nesse território, né, para poder a gente, evitarmos uma injustiça, ou então pior, uma ignorância em relação a essa realidade. Né? Ignorância em relação a essa realidade. Me preocupa muito, nesse momento, de a gente estar trabalhando com o plano diretor, e o plano diretor ser um instrumento muito importante do ponto de vista da organização do território e tudo mais,
de gestão, de planejamento do território, essa ausência, essa dificuldade, essa ignorância que às vezes a gente tem de entender, de saber ler com cautela, com cuidado, com carinho, o território como um todo. Né? Então, isso aí não tem a menor dúvida, estamos juntos. Boa noite, estão me ouvindo bem? Ótimo, Alex, muito bem. Sou o professor Alex Vieira, biólogo do Instituto EAE. Então, diante dessa lacuna que existe das informações, eu faço uma provocação. Também a Secretaria de Assistência Social está nessa reunião, porque nesse maciço tem moradores, produtores, pequenos produtores, nem que seja da sua própria subsistência, que são da era da citricultura de Nova Iguaçu, que foi passando de geração para geração, que ali estão, e que foram esquecidos pelo município, no qual o município nem sabe dessa existência, nem conhece essa história. Porque como sociedade civil organizada, andando por ali, fazendo esse trabalho de recuperação dessa encosta, trabalhando contra esse ciclo do fogo que atinge Nova Iguaçu há décadas e décadas, isso me fez ter uma aproximação com os moradores, até de intimidade, de estar na casa deles, de tomar café com eles, de entender toda essa dinâmica, e é centro de Nova Iguaçu, e eles foram esquecidos pelo poder público. Alguns não têm nem o ensino primário. Então, está levando isso para eles, está falando, olha, vocês são do município, vocês pertencem ao município e vocês são uma parte importante do município e são a história viva do município. Aí até muito mais do que território, é a história viva do município de Nova Iguaçu, do tempo que produzia laranja e exportava laranja para o mundo. Então, é uma parte histórica, cultural, uma parte produtiva, uma área importante no centro de Nova Iguaçu. Então, vamos aproveitar isso e provocar também a Secretaria de Saúde para estar presente, para trazer essas pessoas para dentro do município de Nova Iguaçu, que, teoricamente, elas estão em Nova Iguaçu e estão fora do município de Nova Iguaçu, que o município não reconhece. Então, faço esse desafio, me proponho também estar indo a campo, ajudar a coletar dados, ver o que já tem e estar colocando essas pessoas nesse local. Então, vamos lá, vamos a campo, vamos fazer 2, 3, 4 reuniões, quanto tiver, para estar entendendo essas pessoas, porque quem produz água também é importante. Se ele tem uma nascente, essa nascente ele preserva, é produtor de água. Em países desenvolvidos, essas pessoas não são esquecidas, elas até recebem por produzir água, por preservar sua nascente. Então, vamos estar olhando com mais carinho, com mais cuidado, está indo em território e está abraçando essas pessoas que eles realmente são muito importantes. Alex, eu acho essa... Obrigado, professor Alex. Eu vou aproveitar... Deixa eu só falar com o Alex um instantinho, Zé. Do nivelamento de... Zé. O que é o conceito, Paulo? Só falar com o Alex um instantinho. Do sistema municipal, dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e à luz do nosso plano diretor, o nosso sistema de áreas verdes, que eu posso dizer que é um sistema municipal de unidade de conservação. Ela lá lista todas as unidades, inclusive as estaduais e federais, até aquele momento criadas, como de importância para o legislador da época, para os gestores públicos executivos da época e para a sociedade que propuseram o plano diretor. Então, o sistema de áreas verdes, para mim, se correspondem ao sistema municipal de unidade de conservação, que tem esse caráter inclusivo das outras esferas. Mas, veja, a gente tem um parque municipal, que é aqui na tela, essa mancha amarelona, que no seu plano de manejo, ele não estabelece a zona de amortecimento, o que é uma lacuna. E esse lago, esse verdinho aqui mais alto, onde está aqui o cursor, e até a parte mais alta do elevado do Mendanha, que é o Parque Estadual do Mendanha, no território de Nova Iguaçu,
que ainda não tem plano de manejo, e é no plano de manejo que se estabelece a zona de amortecimento, mas que pelo CONAMA 480, não é isso, Edgar? 428, ele vai estabelecer, na ausência da zona de amortecimento, seja no plano de manejo, ou na ausência já também por completo do plano de manejo, se referencia 3 quilômetros dos seus limites. Então, foi o que a gente jogou aqui na cartografia, essa linha vermelha. Veja que até um certo absurdo, onde vai a zona de amortecimento do território. Portanto, naquilo que o SNUC coloca claramente, que a zona de amortecimento deva ter um zoneamento rural, deva ser classificado como zona rural, o que a gente pleiteia aqui é que, respeitado as atividades que estejam fora da cota 100, como é o caso da granja, ela é bem categórica, já citei aqui, não sei se você estava na reunião, que há processo de litígio entre o proprietário e a prefeitura, que a prefeitura cobra R$1 milhão de IPTU, e o juiz, em primeira instância, já deu a favor do dono da granja por ser uma atividade rural. A granja, a despeito de hoje estar no território urbano de Nova Iguaçu, né? Então, veja que até há um ajuizamento. E a dona Cleide, que está na cota, acima da cota 100, que tem uma atividade que também tem um litígio já aberto em processo administrativo, esse apenas, discutindo que a atividade rural dela, de produtora de cana, que tem o alambique, deva ser considerada como ITR, não como IPTU, né? Já na zona não edificante. Então, eu coloco aqui de novo que o conceito que a gente propõe se antecipa a uma renovação do plano de manejo do parque, que, veja, desde 98 ele foi criado, 5 anos depois ele deveria ser revisto. Então, seria 2003, 2008, 2013, 2018, 2023. Então, a gente está aqui antecipando um conceito, um debate técnico de proteção. E venhamos e convenhamos. Esse maciço, Paulo, pega fogo ano a ano. Ele, pelos dados do CEPERJ, ele é o nascedor e a cabeça do arco de fogo que sobe de Nova Iguaçu e vai até Vassouras, passando por Paracambi, Queimado, Seropédica, Itaguaí, e morro acima, Araras acima, vai pegando fogo. Isso são os dados estatísticos publicados, inclusive, pelos colegas do CEPERJ, do projeto Fumaça. Então, veja, se a gente tem hoje atividade, e se eu quero lembrar aqui, toda a atividade que existia e existe na fazenda Cabuçu, gigante, Cabuçu, quase 300 hectares, tem gado produzido ali. E essa zona baixa, bem aqui, entre os rios Cabuçu e Ipiranga, né? Então, tem assim, a olhos vistos, eu posso lembrar isso. Eu posso, como é o nome daquele senhor da pedreira ali? Tem o Leidmar, um rebanho com quase 200 cabeças, 250 cabeças de boi, né? Então, a gente pode, é uma atividade, né? Então, a gente pode pensar aqui, como disse bem o Edgar, há um hiato, porque não dizia falha, eu quero ser mais governo possível, mas vocês me conhecem do meu lado, é uma falha a gente não ter esse senso rural nosso, para que a gente possa, muito claramente, puxar aqui os números, né? Mas ela é uma efetividade que a gente, pensando todo esse costado, veja aqui o costão, que eu chamo o costão do Danon, aquele leque a 70, 75 graus de inclinação, que se aquilo não for considerado uma área rural para ser recuperada, vai ser o quê? Conjunto imobiliário que não vai ser. A 800 metros de altitude, uma inclinação de 70 graus, impossível, entendeu? Então, como que a gente constrói, olhando essa visão de paisagem, como bem colocou aqui o professor, né?
E quero lembrar, eu sou membro do Conselho do Parque Estadual do APA da Mendanha. Não sei se ainda aqui está na sala, mas nosso querido Márcio da Emater Rio, né, que tem o Márcio da Emater Nova Iguaçu e tem o Márcio da Emater Rio, também é membro e está aqui representando essa governança participativa, né? De forma que eu estou levando esse debate também para o plano de manejo do PEN, que vem aí, já tem 500 mil reservado por uma condicionante da Petrobras, né? E que a gente quer acelerar até para isso que você colocou, para não ficar nesse vazio, mas que a gente, olhando o SNUC, olhando essa CONAMA, para não ser tão absurdamente amplo, e pensar que 3 quilômetros dessa borda joga toda a URG, Cabo Sul e 32 dentro desse processo, praticamente, né? A gente estabelecer, construindo no entendimento. Sim, e aí eu quero lembrar que a gente não tem sido também tão efetivo em comunicação, né? Nem no meio urbano, imagine no meio tão rural como esse, para chegar e estar mobilizando um tema tão importante, mas também não está no Jornal Nacional, isso é uma certeza, né? Então, a gente não está nem nas rádios comunitárias do que a gente está falando, devia estar no YouTube para ver se chegar. A gente tentou mobilizar os colegas que moram na Serra, também não é simples para eles, até o uso da própria tecnologia, o acesso do Wi-Fi, né? Nesse sentido. Tá? Então, eu acho que eu terminaria a minha fala reforçando a importância da gente, já que o Luciana falou aí, e voluntários, como que a gente tem um carro do urbanismo, um carro da Secretaria de Governo, vamos para campo, vamos bater aí um sábado, um domingo, visitar, olhar, fotografar, trazer esse parecer, pedir pauta no Compurb, pedir pauta no Condema, pedir pauta no desenvolvimento rural e dizer, tem um fato novo que precisa de instrumentação jurídica para reforçar as políticas públicas que bem conhece você e bem conhecemos nós, os descompassos dos gestores nesses últimos 40 anos de apagar as zonas rurais e que abriu um caminho para aquilo que muitos dos urbanistas, que eu tenho uma certa sanha contra isso, que é dizer das nossas áreas rurais, com ausência de políticas públicas, com ausência de investimento, chamar de vazio urbano. Isso, para mim, é até uma afronta quando eu vou para uma reunião que eu escuto uma desgraça dessa. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma forma da gente, esse novo momento ambiental do próprio país, valorizar esse território, esse maciço com a sua geodiversidade, e que a gente, além de ter a zona rural, que não tem conflito, quero lembrar que a APA Jaceruba é a APA Guandu, que é a zona rural de Jaceruba. A APA Rio Douro é municipal, é também as zonas rurais de Adrianópolis e Rio Douro. A APA Tinguá, que também é a APA do Alto Iguaçu, que é metade disso é a zona de amortecimento da Rebio, também são zonas rurais, Bernardino, Tinguá, né, etc, etc. Né? Então, a gente vê hoje o único área rural que não tem qualquer sobreposição com unidade de conservação hoje na cidade é a Prados Verdes, né? E a APA Tinguazinho, que é sobreposta, mais ampla até, pela área rural de Tinguazinho. E nunca houve conflito de nenhuma categoria. Hoje, a APA Tinguazinho, que tem hoje a atividade da empresa Cupim, que é um cupim gigante, aquilo, né? Está dentro da APA Tinguazinho, dentro da área rural Tinguazinho. E está lá em funcionamento. A Condor, a maior exportadora, uma exportadora internacional de armas não letais, está dentro da APA Rio Douro, fortemente. O centro, nosso maior centro de pesquisa de energia, aqui em Nova Iguaçu e do Brasil, está ali dentro da APA Rio Douro. Né? E várias outras empresas estão dentro da APA Tinguá com atividade, nenhum conflito, né? Assim, o que tem é regulação, licenciamento, estar na zona de uso público, o zoneamento que nasceu depois de muitas dessas atividades, busca regulamentar a prática de ocupação territorial.
Então, é o que a gente quer fazer aqui agora, produzindo um fato jurídico, veja, que claramente ia proteger tanto a Granja quanto a dona Cleude, para não ter que pagar dona Cleude R$ 2.000 de IPTU e a Granja hoje uma dívida de $1 milhão, R$ 1 milhão, que está sendo questionado por estar na zona rural com atividade, estar na zona urbana com atividade rural. Então, eu acho que são coisas que a gente reforça esse caráter bem dinâmico, metropolitano, que Nova Iguaçu tem, que, veja, até o plano metropolitano estabeleceu uma zona agroambiental, uma zona sustentável nesse território em que hoje APAs municipais, APAs estaduais, zona de amortecimento da Rebio, e nasce uma zona de sustentabilidade pelo plano metropolitano, pelo PDUI. Então, são instrumentos que bem conhece você e bem conhece todos nós, que vem aqui pensar a médio prazo, 10 anos é médio prazo, para que a gente possa favorecer o desenvolvimento sustentável. É isso só que a gente quer fazer aqui. Maravilha. Zé, eu acho que, para dar objetividade, realmente, essas visitas, esse campo, ele é muito importante. Tá? Eu não sei se sábado e domingo, porque eu trabalho muito durante a semana, né? Mas topo, acho importante. Eu acho que é o momento, porque, veja bem, Zé, quando você ativa aqui a parte de parcelamentos, loteamentos aprovados que você tem nessa região, infelizmente, talvez, isso ocorre também, você tem uma pressão antrópica enorme, que não é só de Nova Iguaçu, né? Vem do Rio de Janeiro também. Né? Prados Verdes, eu tive já há algum tempo atrás, já tem talvez uns 2 anos, uma consulta de um pessoal que queria fazer uma ocupação ali de logística, de um centro de logística, com alguns galpões, um condomínio de logística. E aí eu fiquei pensando, como é que esses caras vão se esbarrar aqui em Prados Verdes, no meio dentro d'água, uma área que, inclusive, é meio encharcada, uma área complicada. E aí eu pressionei um pouco eles em termos de acesso, né? Peguei argumento, para não ficar só no argumento da preservação da área ser rural e tudo mais, e eles me mostraram uma puta estrada, uma avenida enorme, envolta em vários galpões, que são áreas ocupadas já, construídas no Rio de Janeiro, encostadas em Prado Verde. Então, a pressão que a gente tem nessa região, Zé, ela é muito grande. Né? Para mim, quer dizer, essa coisa que você briga tanto comigo, e eu sei que você briga com carinho, com essa coisa do urbanista, é uma brincadeira da gente, para mim é muito conveniente, cara. Uma pedra que eu tenho hoje no meu sapato é tentar frear, diminuir, inibir esse eixo aí, esse vetor da Vida Augusto Távora, me empurrando gente nessa direção, nessa área, numa área complicada, numa área que atravessa cursos d'água importantes, como o Cabo Sul e o Ipiranga, em relação à questão da bacia do Guadu, né? De uma área que é muito conflitada agora com a questão de milícia, tráfico e tudo, virou uma área de guerra, virou uma zona de guerra, uma coisa mais complicada ainda. Né? É uma área que tem fragilidade, pressiona o rural de um lado, pressiona a APA aqui de Jericinó Mendanha do outro. É uma coisa muito complicada esse território, se distancia do Nova Iguaçu mais central, né, de uma dinâmica de cidade, enfim, ela só me dá problema, ela só me dá dor de cabeça nesse sentido, dessa pressão toda de expansão. Para mim, na verdade, pode ter certeza, é muito conveniente eu tentar ter mais argumentos de frenar, né, de diminuir, de pulverizar essa pressão toda, esse MRV tão grande pressionando isso daí. Né? Em relação a essa questão do IPTU, Zé,
Eu acho que é uma questão até de a gente fazer um encaminhamento à Secretaria de Fazenda. Eu posso tentar ajudar, junto ao secretário, junto às pessoas que tratam dessa questão, para se poder fazer aí uma correção. A gente tenta fazer uma pressão junto. E acho que você está certo no sentido de a gente chamar, de a gente fazer com que essas outras secretarias também possam se aliar a gente, Zé. Porque a gente fica aqui, urbanismo e meio ambiente rural, meio que isolado, tentando brigar nessa luta toda. E o que eu tenho percebido é que, por exemplo, o pessoal mesmo da educação nos recebe muito bem, e a gente precisa ter essa proximidade, a rede de escolas, a rede de unidades de saúde, a rede de unidades sanitárias, tudo isso vem junto, como você falou. As pessoas ficam desassistidas, né? Ficam desassistidas, exatamente por decorrência dessa invisibilidade, dessa distância, dessa ignorância, dessa coisa de abstrair, né? De abstrair, de negar. Paulinho, essa coisa. deixa eu te fazer Diga. um corte aqui, que o nosso link acaba em 5 minutos. Tá bom. E eu não vou querer prorrogar a reunião para mais 1 hora, não. Tem 6 minutos ali que está aparecendo. Tudo bem. E eu peço muito desculpa aí pela minha forma de te cortar. Não, só para a gente fechar, aproveitar esses 5 minutos que está acabando, para a gente bater o martelo, o que a gente vai fazer. E o grupo, a gente tem um grupo, vou te incluir também nesse grupo, tá bom? Tá. Então, a gente, eu tenho a sua licença, Paulinho? Pode ser? Que sim, lógico. Obrigado, meu irmão, obrigado. Só para a gente não ter que renovar e fazer mais 1 hora de link, lógico. Então, a gente fecha aí pelo grupo, né? Eu vou... Quem quiser lá no grupo, quiser participar dessa agenda, mas a turma que já está aqui na sala, eu já estou elegendo como uma secretaria executiva, tá certo? Então, está aqui Alex, Viviane, Rodrigo, Edgar, minha querida Mariana, eu e o Fábio, e quem quiser participar, eu já deixo logo no chat também, para a gente poder organizar. O Sena e Fernando também já estão dentro desse processo, obrigatoriamente, né? Eu vou entender que a professora Marlise e alguém da Universidade Rural também, e o Genati. Então, praticamente, todo mundo está dentro da agenda. Mas eu vou tirar esse grupo que está aqui na sala, e pelo grupo a gente vai fazer uma sistematização de prever essa data, conversar com a Cleude, né, qual é o próximo, e junto com o João Sena e Fernando, a gente organizar pelo menos 2 idas a campo, como se fosse uma excursão, passar lá um dia inteiro andando, fotografando, conversando, e já com essa data para a gente se encontrar, potencialmente ser na Cleude. Tá bom assim? Maravilha, Zé. Tá ok. Muito obrigado a todos. Um bom descanso, uma boa janta, uma boa novela, um bom Globo News aí, quem gosta de ver uma noticinha, né? Eu quero ver quantos estão presos ainda nesse negócio. Desculpa aí o sarcasmo. Mas agradecer, né, em nome aqui, elegendo a professora Marlise, a nossa professora Edileuza, nossa vice-pró-reitora, né, também a nossa querida Heloísa, a Sueli, as mulheres que estão no poder, né, isso que a gente tem que valorizar, as meninas que estão aqui na sala, em especial, e que a gente possa reforçar, e na pessoa do Rogério, que está escrito ali, Lucília, né, mas a Lucília acho que está aí também, como uma ONG do território da bacia do Guandu, do Rio Cabo Sul, a gente chegar mais próximo, sanando algumas dificuldades e potencializando políticas públicas para esse território, tá bom? Um bom retorno para quem vai voltar, né? Para quem vai sair da sala e vai para a cozinha, e a turma que vai aqui pegar o ônibus, e o cavalo, e o carro, e o jipe. Muito obrigado, em nome da Superintendência de Meio Ambiente, da SEMAN, do meu querido gestor aqui também, o Edgar. A SEMAN se sente muito honrado com a presença de vocês. Boa noite, professora Edileuza, boa noite a todos. Grande abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, galera. Boa noite. Boa noite a todos.